Pessoal, e aí? Boa noite a todos. Aqui quem fala é o Emanuel, o Ultra Tokusatsu XD. Estamos ao vivo, né? Na nossa semana especial de Transformers. Galera, fui assistir ao filme Transformers: O Despertar das Feras e no nosso vídeo de hoje vamos dar as minhas análises e críticas se o filme é bom ou é ruim. Pois se vocês querem ficar por dentro desse assunto, então roda a vinheta aí. E antes de iniciarmos o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês não perderem um conteúdo novo e deixe aquele like maroto se você gostar do vídeo e compartilhe com seus amigos para me dar aquela moral, beleza? Então, galera, como vocês podem ver, isso tá mais para uma live do que um vídeo comum, né? Mas decidi trazer as minhas análises e críticas sobre Transformers: O Despertar das Feras em live. Portanto, sem mais delongas, vamos partindo direto para as análises e críticas. Mas começo primeiro com as análises. Transformers: O Despertar das Feras foca aí na história em que uma nova ameaça chamada Unicron planeja devorar todos os planetas em todos os universos. Então, os Autobots terão a missão de impedir que uma catástrofe aconteça. Então, eles unem forças com uma nova facção de Autobots, que na verdade não são Autobots, mas sim os Maximals, um grupo de cybertronianos ancestrais dos Autobots que unirão forças para impedir que uma catástrofe aconteça. Pois, galera, antes de iniciar as minhas análises e depois partir para as críticas, quero lembrar a vocês que esse vídeo, a nossa live, aliás, é sem spoilers. Bem, é isso aí, sem spoiler, galera. E como ia dizendo, o, o filme assim, comecei a assistir e olha, os efeitos especiais e os efeitos de CGI, como sempre, continuam uma maravilha desde que Michael Bay e o outro diretor, o Travis Knight, responsável pelo filme solo do Bumblebee, ao lado do Michael Bay e do Steven Spielberg, continuou a mesma coisa, impecável. O CGI ficou bom, os efeitos especiais também, tudo impecável, muito bom demais. Mas começando aí as análises dos personagens, como no caso do protagonista, que é o Noah, ele é um garoto que vive com alguns problemas em conseguir um bom trabalho, né, para ajudar o seu irmão que está sofrendo de uma doença bem na mão, está precisando de uma cirurgia, né? Mas ele, que é um ex-soldado do exército militar, né? Ele estava desempregado, mas ele sempre fazia assim uns bicos bem escondido da mãe. Ele se juntava a um sujeito que faz parte de uma gangue de delinquentes que pensava assim em roubar coisas, né, valiosas de ricos, né? Pois o Noah, ele se unia a essa gente aí para conseguir fazer um bico, para tentar ajudar e trazer um bom tratamento para o seu irmão, né? Mas também vivia de 13 dias de uma dívida atrasada do seu aluguel, né? No apartamento. Eles moram num apartamento, mas, galera, eu realmente fiquei tão impressionado com o jeito que a produção trabalhou nesse personagem, que é o Noah, né? É um personagem bastante interessante, foi muito bem trabalhado do início ao fim, e, claro, do início ao meio ao fim, e eu gostei muito. E a atuação desse personagem, vivido pelo ator que é o Anthony, não sei qual é o sobrenome dele mesmo, mas devo dizer que esse ator que faz o Noah, ele trabalhou direitinho. É um personagem muito bem centralizado e devo dizer que a história dele é muito emocionante e muito interessante também. E agora, outro personagem que é a garota chamada Helena. Ela é uma estudante da faculdade dedicada à arqueologia e relíquias antigas. É uma personagem que não lacra, não, mas, para dizer a verdade,
a história dela com a sua sócia, que é sua empresária, não é pra lá de boa. É uma personagem que, não, na minha opinião, não foi muito bem tratada, mas ela foi, digamos assim, que fundamental em algumas cenas para ajudar os Autobots e os Maximals a descobrir a localização das chaves que são um portal para uma outra dimensão, né? Na qual os Terrocons, que são os inimigos do Maximals, planejavam usá-las para trazer Unicron para devorar o planeta Terra. É, a personagem que é a Helena, vivida aí pela atriz que eu não sei qual é o mesmo nome dela, mas devo dizer que não foi tão bem assim explorada tanto, mas a história dela também não é para lá de tão interessante, mas ela foi muito bem fundamental para ajudar os Autobots a encontrar as duas chaves escondidas. E é isso aí. Os dois personagens, que é o Noah e a Helena, eles, digamos assim, que é o Noah, foi muito bem positivo. E agora a Helena, digamos assim, meio que positiva e negativa, trabalhada. Mas poderia ter trabalhado mais, mas mesmo assim ela foi muito importante nesse filme. E agora os personagens. Galera, o filme ele centralizou mais no Optimus Primal do que no Optimus Primal, líder dos Autobots, e o Primal, que é o líder dos Maximals, digamos que foi um personagem muito mais centralizado e muito bem trabalhado também. A atuação dele foi uma maravilha, impecável. E agora o caso do Optimus, ele, devo dizer que foi, digamos assim, de altos e baixos. Enfraqueceram o Optimus Prime. Ele, apesar de estar naquele caráter dele, de saber lidar das coisas, né? E isso e aquilo, mas digamos que ele não foi assim muito bem a- aproveitado como ele sempre foi nos últimos filmes de Transformers, né? Aí ele ficou um pouquinho baixinho, mas digamos que deram uma, um- uma das, uma das grandes topadas, né? Digamos que o Optimus Prime ele ficou bem abaixo do que se imaginava nesse filme. Teve uns tropeços com ele em algumas cenas, mas a maioria das vezes, ele chegou a ser bem acertado em algumas cenas. Principalmente em cenas de batalhas e, e cenas dramáticas, tananã. É, mas eles mexeram muito mal no Optimus. Deixaram ele bem no nível baixo, mas ele é um Autobot bem poderoso. Ele, apesar de ter sido muito bem trabalhado nos últimos filmes, aquele jeitão dele bem nobre e bem poderoso, um pacifista que sabe exatamente o que é lidar numa batalha, se é necessário lutar com o inimigo ou se não é, e, e tal. Mas ele, digamos que nesse filme mexeram muito mal nele. Não gostei tanto assim algumas vezes de ter mudado um pouco a personalidade dele e principalmente algumas cenas dramáticas em ação, né? Digamos que com Optimus Prime foi um tropeço nesse filme, mas então ele foi bem para positivo e negativo. Parece que centralizaram mais no Optimus Prime, o líder dos Maximals, que se saiu bem pra caramba, foi muito bem trabalhado. É um personagem bastante incrível, mas o Optimus Prime, eu que sou fã desse personagem, né? Que me conquistou desde os filmes live actions do Michael Bay, junto do Steven Spielberg, que trabalhou muito bem ele. Eu adoro, mas infelizmente de- deram, deram mole com ele em algumas cenas, né? E eu devo dizer que ele poderia ter continuado a mesma coisa que nos últimos filmes anteriores. Assim,
totalmente bem trabalhado, sem dar alguns tropeços, né. Mas, infelizmente, teve algumas cenas que deu um tropeço ele. Pois o Optimus Prime foi de positivos e negativos, e já o Primal, impecável. É. E agora outros personagens, que é o Bumblebee, desde o filme Solo, continuou como sempre, o mesmo visual, o Camaro amarelo antigo, mas é um personagem que também foi pouco aproveitado em alguma metade do tempo do filme. Digamos assim, ele foi trabalhado de uma maneira bem pela metade. Só foi um pouco aproveitado no início, mas no meio nem tanto foi aproveitado. E no final foi pouco aproveitado de novo. Deixaram o Bumblebee um pouquinho para trás, né. Ele que é um personagem muito bem amado pelos fãs, né. É um personagem bastante legal e conquistou o coração de muitos fãs desse seu filme do seu filme solo, principalmente dos filmes do Michael Bay, né. É um personagem que conquistou bastante por causa do Camaro Amarelo, né. Antigamente, quando os filmes do Michael Bay estavam no ar do cinema, os carros que na vida real chamava a atenção de muita gente, que é aqueles carros bonitão e aqueles modernos, principalmente dos tempos antigos, né, dos anos 60, 70, 80 e 90 chamarem muita atenção, assim como os filmes do Transformers fez até hoje, continuou a mesma coisa de sempre, uma maravilha. Mas o Bumblebee, cara, que conquistou muitos por causa da sua transformação em Camaro Amarelo, ele ele foi pouco aproveitado e eu esperava que fosse ainda mais. É, pro início, o meio até o fim do filme. Mas ele só foi aproveitado só no início e no fim. E no meio, não. Então, ele foi, assim, meio que pouquinho trabalhado, digamos assim. Pouco apareceu e pouco foi trabalhado, pouco foi aproveitado. É aquela história, quando você faz um filme para trazer todos os personagens coadjuvantes para poder chamar a atenção de muitos fãs, né, que os conhecem desde os quadrinhos ou desenhos animados, né. É, chega aquele momento que você vai perceber que alguns vão querer dar aquela crítica, né, de por que ele não foi muito bem aproveitado. Às vezes, galera, para vocês entenderem, é a questão de alguns personagens não serem muito bem aproveitados e para dar atenção a outros é de pouco espaço. Às vezes chega um momento bem difícil de não ter espaço para explorar mais os personagens de algum filme, né, como foi o caso de alguns aí no filme de Transformers: O Despertar das Feras, né. O Bumblebee ele não foi muito bem aproveitado do início ao fim, mas só pela metade, no início e no final. E no meio ele não foi. Mas ele continua sendo o personagem mais conquistador que, desde os filmes do Michael Bay, do seu filme solo, continua sendo um sucesso. Um personagem coadjuvante que até hoje é muito bem amado pelos fãs, assim como o Optimus Prime e alguns dos outros personagens Autobots e Decepticons são. É, mas o Bumblebee, ele, na minha opinião, foi um pouco aproveitado. É. E agora outro personagem que é o Mirage. Mirage, que também é o mais antigo, desde Transformers G1, de 1984. O personagem foi muito trabalhado bem. Um personagem muito legal, foi bem trabalhado do início ao fim. A sua interação, a sua amizade com o Noah, né? Os dois sincronizaram um vínculo de amizade muito emocionante. Muitos compartilham sua vida uns com o outro. É uma coisa muito bacana. E tem algumas cenas bem engraçadas entre ele e o Noah que faz a gente rir bastante. É um personagem que foi muito bem trabalhado, bem aproveitado assim. Exatamente como foi com o Bumblebee nos últimos filmes. Principalmente no primeiro filme de 2007, ele com o Sam.
Witwick, né? E, portanto, e também da garota que ele fez amizade, que foi a primeira humana que ele fez amizade no seu filme solo, né? É, foi exatamente assim que trabalharam o Mirage com o Noah, né? Então, o Mirage, ele, digamos assim, que roubou o espaço do Bumblebee como um humano. E ele com o Noah, ele foi assumindo esse posto que o Bumblebee teve quando conheceu o Sam Witwick e aquela garota do filme solo, que esqueci o nome dela, do seu filme solo, de 2018, né? Então, o Mirage é um Autobot muito interessante. Ele possui poderes incríveis. Ele pode se multiplicar, pode se transformar em outro tipo de veículo, né? Ele cria ilusões de ótica para enganar inimigos. Ele pode transformar seu corpo em tudo que quiser. É um personagem extremamente irado. Foi muito bem trabalhado nesse filme. Então, eu digo que o Mirage ele foi bastante positivo, 100% positivo, sem comparação. É, e agora, outro personagem, temos aí o Will Jack. Cara, o que fizeram com o Will Jack nesse filme? Em Bumblebee, 2018, ele estava fiel ao seu visual de Transformers G1 de 1984, a série animada que fez sucesso aqui no Brasil. Por que não deixaram ele do jeito que estava, né, para esse filme? Por que mudaram? Olha só, transformaram ele em uma Kombi, mas uma Kombi bem no estilo peruana, latim, e mudando o sotaque dele, e, e isso, e parece que transformaram ele num nerd. Ele usando óculos também, cara, onde se viu isso? Continuou com o mesmo estilo que o Michael Bay fez, mas só que, meu, achei desnecessário mudar o Will Jack, mesmo, de verdade. O Will Jack nesse filme, o seu visual ficou horrível. Para mim, deveria ter ficado com o seu bem fiel ao clássico de 84, o desenho animado Transformers G1. Pois o Will Jack, ele foi outro pouco trabalhado nesse filme. Ele falou pouco, apareceu pouco, né? Mas o seu visual ficou, na minha opinião, bem bizarro. Não me agradou muito. Eu preferia o clássico, né? De 84. Para mim, a mudança e o Jack, e sua personalidade também, o seu aproveito foi pouco abaixo do que esperava. E o outro personagem Autobot é Arcee, a robôa feminina, mas, pessoal, a Arcee, ela não lacra. Claro que não. A Arcee é uma Autobot robô que foi criada desde que saiu o desenho clássico de Transformers, né? Exatamente nos anos 80, em que foi o período da liberação feminina, né? Portanto, para vocês terem noção, quando o Transformers foi criado, não tinha uma personagem feminina, robôa. Mas aí, quando veio a liberação feminina, a IRC foi criada para chamar a atenção das meninas para a franquia Transformers ficar ainda mais forte. E a IRC deu o resultado. E aí, nesse filme, a Arcia foi muito bem trabalhada também. É uma personagem que representa o feminismo, mas quando eu diz isso, representa as robôs femininas, mas conquistou o coração de alguns fãs que são meninas, mas não tem só fã meninas, tem fãs homens que também gostam da Arcee. A Arcee nesse filme ela não lacra, é uma personagem muito guerreira, é uma personagem que faz a diferença nesse filme, é uma personagem bastante brava e corajosa, e tanto ela foi muito bem aproveitada nesse filme. E já falei dos personagens humanos, né? Os protagonistas que são o Noah, a Helena e os Autobots, né? E agora falando dos Maximals. Optimus Primal o Optimus Primal já eu tinha falado junto com o Optimus, né? Eu devia ter deixado ele para essa lista, mas galera, me desculpa, porque não deu para segurar o impulso do momento, não. Bom, eu já falei do Optimus Primal, ele foi 100% positivo, né? Mas agora falando do outro personagem que é a Arizov.
A Arizor, ela foi muito fundamental nesse filme, personagem bastante interessante, só foi aproveitada só do início ao meio, mas digo que foi pouco aproveitada, mas ela, para mim, na minha opinião, foi muito bem aproveitada. Ela foi fundamental em algumas cenas dramáticas de Transformers, né? É uma personagem que, para mim, foi muito bem trabalhada. Mas queria que fosse ainda mais até o fim, porque ela merecia. Um personagem muito legal para os Maximals e é um, um robô com uma sabedoria bem incrível e idêntica à de uma ave. É, um cérebro de um pássaro totalmente inteligente e sábio. E a Irisor é um desses, mas merecia ser aproveitado até o fim do filme. E outro personagem agora dos Maximals é o Cheetor. O Cheetor, ele foi pouco aproveitado, falou pouco também. É um personagem bastante interessante, mas é uma personalidade bem impetulante que ele tem e bem também arrogante, mas ele foi muito importante nesse filme, mas eu queria que fosse mais ainda trabalhado. É um, é um guerreiro bastante forte e habilidoso, mas para mim foi altos e baixos esse personagem aí no filme. E agora falando do último dos Maximals, que é o Rhinox, o rinoceronte dos Maximals, que é bem bravão, é um personagem muito forte e poderoso, mas, galera, infelizmente, ele também foi a mesma coisa que o Chitó, falou pouco, foi pouco aproveitado, mas ele é um personagem extremamente bacana, assim como na adaptação de CGI, Transformers Beast Machines e Beast Wars, assim como o Cheetor também foi, mas ele merecia mais espaço e atenção nesse filme. É um personagem bem corajoso que possui grandes habilidades incríveis de poder e força e que é bem fundamental, principalmente para o líder, que é o Optimus Primal, e além de outros Maximals também. Mas para mim, ele foi pouco aproveitado nesse filme. Ah, e estou esquecendo de outro personagem que está presente em Transformers o Despertar das Feras, que é o Stratosphere. Stratosphere, aliás. O Stratosphere, ele também é o mais antigo dos Transformers. É um avião gigante que se transforma e que pode carregar todos os Autobots dentro dele. É um personagem que para mim, foi pouco que apareceu no filme. Podia ter aproveitado mais, mas ele não luta muito. Digamos que ele não é muito, que ele não foi muito de lutar nesse filme, nem entrou numa batalha, mas para mim ele merecia estar em toda a sequência do filme, até numa batalha ele poderia estar, mas ele não se juntou ao Optimus e aos outros para lutar contra os Terrorcons e o Unicron. É um personagem que, para mim, na minha opinião, ficou muito sumido, só apareceu pouco no filme, certo? Bom, já falei dos protagonistas humanos, dos Autobots e dos Decepticons, agora os Terrorcons. É, galera, para vocês saberem, esse filme aí, nós não temos o Megatron. O Megatron que é o líder dos Decepticons e é o arqui-inimigo de Optimus Prime, que também conquistou muitos fãs. É um dos maiores e dos melhores vilões que existem, né, na franquia e que não está nesse filme, né? Mas, galera, quem estava no lugar do Megatron era o Scott, o líder dos Decepticons. Quer dizer, dos Decepticons não, é Terrorcons, desculpe aí. é, o Scott, ele é um personagem, um vilão bastante perigoso para todas as formas de vida, principalmente os Maximals e os Autobots. Ele é um cara bem medonho e apelão também. É um vilão que se iguala quase ao Megatron, mas ele, nesse filme, ele abalou geral. Arrebentou geral, abalou geral também. Ele meter qualquer medo em todo.
seu inimigo, principalmente os Autobots e os Maximals, mas medo em ninguém ele não mete. Por quê? É, é um dos vilões muito bons, quase igualado ao Megatron, mas pra mim o Megatron fez falta nesse filme. Mas imagine só se ele estivesse junto com o Scott, o Megatron, né? Seria a batalha mais feroz de todas em O Despertar das Feras. Para mim, o Scott, o antagonista que serve o Unicron, o Devorador de Planetas, que é o Galactus de Transformer, né? O Galactus, que é o Destruidor de Planetas no universo do MCU, foi exatamente inspirado nesse personagem aí, que é o Unicron, o Devorador de Planetas. E de universo também. É, o Unicron, ele, digamos assim, foi fundamental em todo o filme, do início ao fim, ao lado dos Scott. Os dois, para mim, foram super bem trabalhados. E temos aí Nightburst e Reese, quer dizer, o Buzz One, esqueci o nome do outro, que estão ao lado do Scott. Esses dois aí, dos Terrorcons, eles também são bravíssimos. Foram um dos personagens bem difíceis que os Autobots e os Maximals já encararam. Os personagens bem bravões, eles também foram muito bem trabalhados junto com o Scott e o Unicron também. Para mim, eles foram muito bem trabalhados do início ao fim do filme. Bem, dei as minhas análises e agora a crítica. A minha crítica sobre o filme é essa. Os, os efeitos especiais do CGI continuam impecável, impecavelmente perfeito. Desde os primeiros últimos filmes de Michael Bay, né? E do Travis Knight, que é o diretor responsável pelo filme solo do Bumblebee, né? É, até aqui agora pelo Steven Caple Jr., Despertar das Feras, foi muito bom. Continua a mesma coisa de sempre, impecável. Mas, é, galera, o que mais eu vou criticar? É, realmente eu esperava mais ainda que alguns personagens pudessem ser bem aproveitados, ter mais atenção, mais espaço, mas, na minha opinião, teve espaço sobrando para alguns personagens, como no caso do Bumblebee, Will Jack e o Cheetor, o Rhinox, mas e também o Stratosphere, é, ficou sobrando espaço aí. E principalmente para Helena também, que é a protagonista ao lado do Noah, né? E para mim deveriam ter sido mais aproveitados, ganhado mais atenção, mas parece que o filme foi feito assim, às pressas, durante a pandemia. Foram 4 anos de gravação e de trabalho realizado não só nos Estados Unidos, mas também aqui na América do Sul, lá no Peru, onde as cenas de ação foram gravadas, principalmente ao antigo Templo dos Incas, em Machu Picchu. E, sinceramente, se eles teve 4 anos de preparação para realizar esse filme, eles poderiam ter dado mais atenção e mais espaço a alguns personagens, mas para mim foi essa parte que eles deram mole. E isso mostra por que alguns personagens não foram bem aproveitados e não foram bem trabalhados direito como deveriam. E também o desnecessário foi o vacilo que eles deram no Will Jack, um dos mais antigos dos Autobots, que é um grande inventor, um grande gênio, é mudar o visual dele para esse visual tão horrível aí que eu não gostei. Para mim foi desnecessário. Eles deram mole com o Will Jack e agora o Optimus Prime eles enfraqueceram demais, mas ele foi bem importante do início ao fim, mas para mim eles tropeçaram com o Optimus Prime e com o Bumblebee eles também deram tropeço. E devo dizer que poderiam ter aproveitado mais ainda
E poderia ter sido mais, assim, uau, é, é a isso que a gente gosta de ver, desde os filmes de Michael Bay, mas o Steven Caple Jr., ele que estava no comando desse filme, estava junto com o Michael Bay e com o Steven Spielberg, que já estiveram responsáveis pelos últimos filmes dos Transformers, né? Mas, mas eles poderiam ter ainda mais ideia de como dar mais espaço e um trabalho perfeito, impecável, sem tropeço algum, junto com o Steven Caple Jr., o diretor desse filme, de Transformers: O Despertar das Feras. É, digamos que poderiam ter ainda mais aquela noção, aquela ideia de como fazer o filme ainda mais, ficar ainda mais legal, aliás, principalmente nos personagens. É, mas com certeza pode ser que nos próximos anos, quando tiver um novo filme aí para Transformers, eles não dessem esse de novo. É, pois essa aí é a minha crítica e teve cena pós-crédito também, galera, mas eu não vou revelar para não dar spoiler, lembrando que nossa live aqui é sem spoiler. Portanto, essas aí foram as minhas análises e as minhas críticas. Então, a nota que eu dou para Transformers: O Despertar das Feras é essa aí, 6,3. E aí, galera, concordam ou não concordam com a minha opinião e a nota que eu dei, e principalmente as minhas críticas, as minhas análises também? É dúvida? É só vocês comentarem aqui embaixo no meu vídeo que eu estarei de olho em tudo que vocês estão mandando para cá. Pois é isso aí, galera. Essa aí, se quer deixar alguma opinião sua, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam das minhas análises, minhas críticas e também, na minha opinião, se vocês concordam ou não concordam, é só comentar aqui embaixo do meu vídeo, viu? Pois é isso aí, galera. Essa foi as minhas análises, as minhas críticas no nosso vídeo de hoje, a nossa semana especial de Transformers, né? Se vocês estão numa dúvida, comente aqui embaixo se você já assistiu o filme ou ainda não assistiu, estão numa dúvida, quer comentar aí, quer dar suas análises, as suas críticas também, as suas notas que vocês deram para esse filme. É bom, é ruim, vale ou não vale a pena assistir? É dúvida? É só comentar aqui embaixo. Só comente aí que eu estarei de olho em tudo que vocês estão mandando para cá. E não esqueça de seguir meu canal pelas redes sociais para vocês ficarem ligados nas novidades que estão chegando. E venha conhecer também o site oficial do meu canal, que é esse aí. Anota aí, ultratokusatsuxd.ible.com. Facinho lá você poderá ver os destaques de giro de notícia desse ano de 2023. Beleza? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo quer dizer, a nossa live de análise e crítica sobre Transformers: O Despertar das Feras. É bom, é ruim, e sem spoiler também. E é só uma dúvida, comente aqui embaixo e compartilhe com seus amigos nas redes sociais para me dar aquela moral. E vejo vocês na próxima. Lembrando que ainda estamos na nossa semana especial de Transformers. Então, galera, eu tinha feito um vídeo novo para vocês, deixei gravado, está disponível lá no meu canal no YouTube. Se vocês ainda não conhecem meu canal, corra lá, se inscreva, ative as notificações e compartilhe com seus amigos nas redes sociais para me dar aquela moral, porque a nossa semana especial de Transformers ainda não acabou. Além dos vídeos longos e curtos que eu tinha publicado, e também além da nossa live de hoje, de análise e crítica sobre o filme, vamos ter também live debate, é lógico, vamos ter live debate sobre Transformers: O Despertar das Feras, e talvez com spoiler também, né? Se vocês tiverem já assistido o filme, viu? E também vamos ter ainda mais vídeos curtos e longos no meu canal, então não percam que vamos ter mais coisa bacana para vocês, viu? Então é isso aí. Vejo vocês na próxima. Um forte abraço para vocês e Power Ultra! Tchau!